A história a seguir se passa há muitos e muitos e muitos incontáveis anos atrás. Um feixe de energia ilimitadamente alto cresceu. E esse feixe de luz acabou criando uma espécie de formas infinitas. Algo que não era para acontecer. Nessa época, existia deuses e coisas do tipo. Um dos mais poderosos já vistos e já bem antigos é um deus da criação e da destruição, chamado-se por Otávio. Ele tinha tédio de tudo e todos, sabendo que não podia fazer muita coisa, já que os poderes dele eram muito altos, digamos assim. E aquela raça, aquela espécie, era a primeira que ele tinha criado, Octolianos. Disso nasceu dois primos, nem um pouco idênticos. Um era famoso, rico e todos adoravam ele, por mais estranho que ele tenha sido. E falava coisas estranhas e coisas que não eram reais, do tipo sobre uma terceira dimensão, algo que não existia nas dimensões deles no caso, já que eram todos 2D. E o outro primo era mais inteligente, científico. Ele prezava pelo poder que a espécie dele tinha, sendo esses dois primos Octógonos e Bill Cipher. Bill não era ganancioso na época. Era alguém que todos queriam ser amigos. Alguém que todos tinham prazer de estar perto. Mas aí algo aconteceu. Mas antes disso, Octógonos era um ser poderosíssimo. E ele mesmo não sabia disso. O nível de poder avassalador que ele tinha era tão grande, mas tão grande, que era capaz de destruir tudo e todos. Mas ele nunca foi assim. Peraí, quer dizer, não sempre foi assim. Ele era bom. Octógonos conseguiu uma esposa, bem rica na verdade. Ela estava na maior hierarquia de poder. O pai dela era o fundador daquela cidade e daquele universo inteiro que o Octógonos agradecia por ter. Mas ele queria mais. Era um ser ganancioso por fazer a espécie dele ser a mais inteligente. O que havia já era. Só que Octógonos era muito mais do que ele pensava. Numa dessas jornadas dele, ele descobriu que a espécie dele não era uma espécie imortal ou coisa do tipo. Não. Ele descobriu algo melhor. O primo dele estava realmente certo. Bill Cipher estava certo. Realmente existia outra dimensão. Uma dimensão 3D. Tinha cima, lado, o outro lado. Tinha para frente, para trás. Tinha verticalmente, horizontalmente. Tinha tudo que eles precisavam lá. Octógonos, ele sem querer entrou nessa dimensão. Mas o que ele não sabia é que muitos já sabiam dessa dimensão. E isso não era qualquer coisa, mas sim um dos maiores crimes da dimensão dele. Octógonos, após
todos os anos naquela dimensão, vindo dinossauros e possuindo eles, matando outros, não sabendo que era sangue, viu que estava tedioso e decidiu ir embora. A sorte é dele que ele pôde ver o espetáculo de longe, que foi os meteoros. O meteoro. Chamado-se de o acontecimento dos infernos. E esse acontecimento não atingiu um personagem que vai aparecer bem no futuro. Octógonos era poderosíssimo, mas não sabia disso, e por não saber, conseguiu ser preso automaticamente, que voltou para a dimensão dele. Octógonos não podia fazer muita coisa. As únicas coisas que ele conseguia realmente fazer era reclamar enquanto estava sendo preso. Infelizmente, Octógonos não teve a mesma sorte de Bill. Afinal, Bill foi preso por literalmente só ter roubado algo da dimensão dele que não podia. Mas Bill era famoso. Ninguém queria mexer com ele. Tinham até disfarces dele que deixavam ele só com um olho só. O Octógonos não queria um desses disfarces horríveis. Bill Cifra, ou Bill Cipher, muito mesmo, é revolucionário. Até que simplesmente algo aconteceu. Algo terrível. Depois de tantos anos, simplesmente Bill queria saber muito mais da terceira dimensão. Octógonos não querendo contar, deixou isso pra lá com Bill. Se passaram mais anos, e aqueles anos foram os anos de glória dele, onde ele finalmente pode passar para outra dimensão, obrigatoriamente, já que um dos primeiros deuses do universo simplesmente do nada quis lutar com eles. Ele queria mais uma dimensão para conquistar. Chamado-se e revolucionariamente dito como Dark, o deus do caos, que no futuro criaria coisas realmente poderosas, coisas que poderiam ser usadas como armas celestiais ou coisa do tipo. Um deus do caos, vendo aquilo, queria realmente aquela dimensão para ele. Então começou a era de dor e sofrimento, guerras e pura desgraça. Bill Cipher não queria aceitar aquilo. Ele queria ser melhor que todos. Ele queria ser tudo. Então, como meio de provar que era capaz de qualquer coisa, Bill Cipher simplesmente traiu a própria espécie. E com isso, provando que não era bom, Bill Cipher foi finalmente revolucionariamente dito como o pior dos piores. Em troca de informações, Bill Cipher conseguiu ficar na terceira dimensão. Fez até um acordozinho com o Senhor Dark, mas Octógonos não. Octógonos estava em outra dimensão. A dimensão dos pesadelos, onde ele encontrou outro deus. O deus dos pesadelos e de todo o universo. Não era tão poderoso, mas também não era fraco. Alguém que trazia todos os tipos de conceitos aos seres vivos e aos humanos. Simplesmente quando ele nasceu, literalmente 10 estrelas explodiram
por tanta energia que o cara emanou. Lembrando, elas eram estrelas distantes. No caso, não tinha a mínima possibilidade delas explodirem assim, do nada. Mas muito bem. Octógonos conseguiu uma parceria com ele. Afinal, ele enxergava Octógonos com outros olhos. Ele via um grande potencial naquele quadrado infinitamente mau. No futuro, Octógonos sempre protegia o povo dele, nem que isso custasse o próprio físico dele, que era atormentado por todos. Finalmente, conseguindo libertar o povo dele, Octógonos conseguiu muito mais respeito ainda. Até que o infeliz Triângulo de um Olho Só, Bill Cipher, apareceu mais uma vez para trazer o caos. Só que dessa vez, muito pior do que era antes. Bill Cipher matou quase todos de lá, tirando Octógonos, e ainda sobrou mais 3. O pai da Imperatriz e a própria Imperatriz. Imperatriz, a esposa e futura princesa de toda a Estranha. Simplesmente com um tiro certeiro no peito, não ia conseguir aguentar. E os dois estavam num grande risco infernal. Simplesmente Octógonos não conseguiria salvar o velho. Digo, o pai da Imperatriz. Então Octógonos simplesmente preferiu salvar a Imperatriz mesmo, fundindo-se a ela, ganhando ainda mais poder do que ele já tinha. Com ódio de seu primo, esquecendo as últimas palavras de Imperatriz, prende ele numa nova dimensão, chamada-se de Reino dos Pesadelos. Um reino infernalmente bagunçado, tanto mentalmente quanto fisicamente. Um lugar universalmente altíssimo de poderoso. Octógonos não podia ficar mais na dimensão dele. E implorando por misericórdia para Rei Pesadelo, simplesmente ganhou sua resposta. Uma profecia de que algum dia ele acharia finalmente a paz. Então, com promessa, ele prometeu dominar todo o universo, nem que isso custe a vida dele. Então, simplesmente vagando por quadrilhares de anos, achou uma entidade sombria com olhos vermelhos e jorrando sangue da boca. Perguntando-se quem era aquilo ou o que era, diz qual é o seu nome? E ele responde com uma voz grossa, cansada e totalmente traumatizada do que ela fez e viu, diz: Meu nome é